Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez na congregação. Vamos dar continuidade ao estudo da segunda epístola de Paulo aos Coríntios. E hoje nós vamos ver o capítulo 4 e talvez os primeiros versículos do capítulo 5. Mas, a princípio, vamos ver o capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. É sempre bom, irmãos, nós contextualizarmos, né? E é sempre bom nós nos lembrarmos de que Paulo, um dos motivos pelos quais Paulo escreve essa epístola, essa segunda epístola aos Coríntios, que, como eu disse aqui desde o primeiro estudo, é a quarta carta, na verdade, que ele está escrevendo àquela igreja. Um dos motivos pelos quais ele escreve essa epístola é para defender o seu apostolado, porque havia ali na igreja de Corinto alguns falsos mestres infiltrados que estavam questionando o apostolado do apóstolo Paulo, estavam atacando a própria integridade, a vocação e a mensagem que Paulo pregava. Então, diante disso, ele, preocupado com aquela minoria impenitente, preocupado com aqueles que ainda estavam em rebelião contra ele, nós dissemos aqui que já havia um arrependimento da maior parte da igreja, ao ponto que aquela pessoa que começou a rebelião contra Paulo, obrigada, irmãos, aquela pessoa que começou a rebelião contra Paulo, ela já havia sido disciplinada, mas ainda havia ali um foco de rebelião, ainda havia ali alguns rebeldes. E Paulo, preocupado com essa situação, então ele escreve essa epístola para fazer a sua defesa. E ele começa desde o capítulo 2, que nós já vimos Paulo fazendo essa defesa. Na semana passada, nós estudamos o capítulo 3. E no capítulo 3, Paulo defende a mensagem da nova aliança que ele prega. Isso porque aqueles falsos mestres, irmãos, como eu disse aqui, eles eram judaizantes que queriam inserir ali na igreja cristã gentia, né, em Corinto, práticas do judaísmo. Eles queriam que aqueles crentes gentios que haviam se convertido, não é? Mas não eram judeus, eles eram gentios. Eles queriam que esses crentes se circuncidassem, que esses crentes seguissem a dieta judaica, enfim, que eles assimilassem também costumes do judaísmo, criando praticamente uma seita do judaísmo, né? Um judaísmo cristão, digamos assim. Paulo, então, faz uma defesa do evangelho que ele prega, que é o evangelho da nova aliança, a mensagem da nova aliança, que é o evangelho de Jesus Cristo. E ele faz essa defesa contrastando a glória desvanecente da antiga aliança e a glória crescente da nova aliança. Então, ele diz o seguinte, que não faz o mínimo sentido, né, ao final das contas é isso que ele está dizendo, não faz o mínimo sentido aqueles falsos mestres quererem introduzir elementos do judaísmo no cristianismo, já que a antiga aliança ficou para trás. A antiga aliança teve o seu tempo, teve a sua importância, mas foi substituída por uma nova aliança que tem uma glória insuperável. A glória da nova aliança é insuperável, não vem mais nada depois dela, né? A nova aliança cumpriu todas as promessas da antiga aliança. Então, a antiga aliança era promessa, a nova aliança é cumprimento. Então, Paulo contrasta essa mensagem para mostrar que ele é ministro dessa nova aliança. E o que ele prega é o evangelho de Jesus Cristo. Ele diz que os judeus, embora continuassem lendo a lei, continuassem lendo Moisés, havia um véu, né? Simbolicamente falando, metaforicamente falando, havia um véu que cobria o entendimento deles. Então, por mais que eles lessem, eles não conseguiam entender a verdade do Evangelho. Isso era o que tinha acontecido com o próprio Paulo, que antes da sua conversão era um homem também versado na lei, um homem que conhecia muito bem as Escrituras, que foi formado aos pés de Gamaliel, e ele lia o Antigo Testamento, ele lia os escritos de Moisés e achava que tinha que perseguir os cristãos, porque os cristãos eram hereges que estavam contra a lei, contra o templo. Mas quando esse véu caiu, nós dissemos aqui, né? Quando esse véu caiu, o apóstolo Paulo, então, abriu as Escrituras e ele pôde ver Cristo em todos os lugares, porque o véu tinha caído. E ele diz que esse véu
permanece sobre, não é, o rosto de muitos judeus, impedindo que eles vejam a glória de Deus na face de Cristo. Nós dissemos também aqui, irmãos, que esse capítulo 3, ele tem 2 dos versículos mais mal interpretados da Bíblia, né? Aquele famoso, a letra mata, mas o Espírito vivifica, que muitos, durante muito tempo, nós ouvimos falar que isso era um contraste entre o ensino e a espiritualidade, né? A letra mata, ou seja, se você estudar demais, você vai ficar frio espiritualmente, é o Espírito que vivifica. Mas nós dissemos aqui que Paulo não está contrastando estudo e espiritualidade, ele está contrastando exatamente a antiga e a nova aliança. Então, daí a importância do contexto, né? E também esse versículo que diz: onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade, que muitos utilizam para justificar certas práticas no culto, mas Paulo não está falando aqui de culto. Ele está falando da liberdade que nós temos de entender a palavra de Deus quando esse véu é tirado. Porque é o Espírito de Deus que faz isso. É o Espírito de Deus que permite que nós possamos enxergar a verdade do Evangelho. Então, foi isso, irmãos, que nós dissemos aqui no último estudo, né? Agora, Paulo, nesse capítulo 4, ele vai responder a mais uma das acusações que aqueles falsos mestres tinham contra ele. Porque os falsos mestres também acusavam Paulo de ter a sua mensagem rejeitada pelos próprios judeus, né? A mensagem de Paulo não é aceita, Paulo não prega o evangelho verdadeiro, a mensagem dele é rejeitada pelos próprios judeus. E nesse capítulo 4, nós vamos ver que Paulo vai falar sobre a mensagem que ele prega e por que é que muitos judeus não tinham crido nessa mensagem. Então, esse capítulo, irmãos, é basicamente dividido aqui em 3 partes. Do versículo 1 ao 6, Paulo vai dar uma resposta à acusação de que os judeus não criam, não recebiam a sua mensagem. Dos versículos 7 ao 15, Paulo vai falar sobre a causa e o propósito do sofrimento. E nos últimos versículos de 16 e 18, ele vai falar das atitudes que ele tem diante de todo esse sofrimento. Então, nós temos aí as 3 partes, as 3 divisões desse capítulo 4. Certo, irmãos? Acompanhando? Então, vamos lá. Eu sempre aconselho os irmãos a lerem o capítulo antes, porque fica mais fácil, né, de acompanhar na hora que nós estamos falando aqui. Então, se você puder, sempre leia em casa o capítulo a ser estudado, porque fica mais fácil acompanhar. Então, em primeiro lugar, irmãos, vamos ler aí dos versículos 1 ao 6, 2 Coríntios, capítulo 4, 1 ao 6, onde Paulo vai dar, então, uma resposta a essa acusação de que os judeus não criam na sua mensagem. Diz assim: portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos à consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus, que disse das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, vamos entender, irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui nessa sessão. Ele começa dizendo: portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Essa palavra, portanto, liga, né, o que ele está começando a dizer aqui ao que ele disse no capítulo anterior. No capítulo anterior, ele fala da nova aliança.
né, da glória da nova aliança, da glória crescente da nova aliança. Então ele diz, portanto, já que nós temos essa mensagem, esse ministério, que é o ministério da nova aliança, nós não desanimamos. E Paulo diz aqui que ele recebeu esse ministério pela misericórdia que foi dada a ele. Então ele tem pleno conhecimento, plena consciência de que ele só recebeu esse ministério por causa da misericórdia de Deus. Nós sempre encontramos Paulo dizendo na Bíblia que ele é o maior dos pecadores, que ele é o maior dos pecadores, o menor dos apóstolos, que ele nem mesmo poderia ser chamado de apóstolo, porque ele perseguiu a igreja de Deus. Então, Paulo tinha essa consciência de que tudo que ele havia recebido, esse ministério, esse chamado para o apostolado, esse chamado para ser um ministro da nova aliança, tinha sido dado a ele por pura misericórdia de Deus. Ele sabia que ele não tinha merecimento nenhum. Então ele diz que por ter esse ministério, ele não desanima. Glória a Deus por isso. A força de Paulo, o ânimo de Paulo vinha de que ele tinha convicção que ele havia sido chamado para ser um ministro da nova aliança. Agora vejam o que ele diz aqui no versículo 2. Paulo não negociava a palavra de Deus. Paulo não distorcia a palavra de Deus para conseguir mais sucesso, para conseguir mais público. Olha o que ele diz. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Vejam que ele está falando aqui no plural, não é aquele plural que a gente chama de um plural de modéstia. Mas Paulo está falando dele. Né? Ele diz, antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos a consciência de todos diante de Deus. Então, aqui, irmãos, nós vemos que Paulo, ele não usava daqueles métodos, né, de dissimulação que aqueles falsos mestres em Corinto usavam. Ele não usava de engano com as pessoas. Ele pregava a mensagem do evangelho pura, autêntica. Ele diz aqui que ele prega a clara exposição da verdade. É isso que o apóstolo Paulo faz. Ele não usa de engano, ele não fica distorcendo a palavra de Deus, ele não fica adulterando a palavra de Deus para agradar ninguém. Ele quer pregar o evangelho em toda a sua pureza. E por isso ele apela à sua própria consciência, à sua integridade diante de Deus, e ele diz, eu me recomendo a vocês, ou seja, vocês mesmos avaliem a pregação que eu faço. Comparem a minha pregação com a pregação desses falsos mestres. Paulo estava dizendo, aqueles que são honestos vão reconhecer que eu prego a verdade do evangelho. Então, irmãos, é muito importante isso, porque hoje em dia, quando nós lemos essas palavras assim, a clara exposição da verdade, isso falta nos púlpitos de muitas igrejas, infelizmente. Porque hoje em dia também há esses falsos mestres, também há essas pessoas com desejo apenas de manipular os crentes, né? Com desejo apenas de obter sucesso, de atrair mais e mais gente. E essas pessoas, sem escrúpulo algum, elas fazem miséria com a palavra de Deus só para que ela possa manter aquelas pessoas ali. Paulo não fazia isso. A mensagem de Paulo muitas vezes era dura, era desagradável. Mas ele não negociava com essa palavra, ele não adulterava, ele não acrescentava nada a essa palavra para ela se tornar mais palatável para o público. E hoje em dia a gente encontra aí muitas pessoas, muitos pregadores e pastores que estão fazendo assim uma certa mistura com a palavra de Deus, né? Eles pegam a palavra de Deus, o evangelho autêntico, mas eles misturam um pouquinho de prosperidade, eles misturam um pouquinho de autoajuda, né? Tudo isso para quê? Para segurar as pessoas, para prender as pessoas, né? Para ter igreja cheia. Infelizmente, muitos fazem isso. Mas Paulo está dizendo aqui que ele não torce a palavra de Deus, porque era isso que aqueles falsos mestres faziam lá em Corinto.
Eles torciam a palavra de Deus. Eles torciam o evangelho verdadeiro. E isso, sem dúvida nenhuma, com péssimas intenções. Não porque eles não soubessem, não porque eles não conhecessem, mas com intenção de enganar aqueles crentes, né? E também de manchar, macular a mensagem do evangelho que era pregada pelos apóstolos. Entendido, irmãos? Então, Paulo diz que ele pode se recomendar à consciência dos irmãos, ou seja, os irmãos podem avaliá-lo, porque aqueles que forem honestos vão concluir que ele prega o evangelho verdadeiro. Ele é um ministro da nova aliança e ele prega o evangelho verdadeiro, a palavra de Deus pura, sem mistura. E isso hoje, infelizmente, como eu disse, falta em muitos púlpitos. No versículo 3, irmãos, diz aí: mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. Então, olha só, muitos criticavam o apóstolo Paulo porque a mensagem dele não estava sendo recebida pelos judeus. Mas Paulo diz aqui que se as pessoas não estão recebendo a mensagem do evangelho, o problema não está na mensagem. Não. O problema não está na mensagem. O problema está nos ouvintes. Os ouvintes é que estão com o entendimento encoberto, como ele diz aqui, olha. O evangelho, nosso evangelho está encoberto para os que estão perecendo. Aquelas pessoas que estão perecendo, como eu disse aqui, né, no estudo anterior, uns estão se salvando e os outros estão perecendo, ou melhor, uns estão sendo salvos, né? Essa é a melhor expressão, e outros estão perecendo. E Paulo diz, esses que estão perecendo, o evangelho está encoberto para eles. Eles não conseguem entender a mensagem do evangelho. Então, aqui, mais uma vez, ele faz referência àquele véu do capítulo 3, sobre o qual nós falamos aqui. Ele diz que havia um véu cobrindo o entendimento dos incrédulos, daqueles judeus que não enxergavam Cristo na lei de Moisés. E aqui, mais uma vez, ele fala, o evangelho que está sendo pregado é o evangelho autêntico, verdadeiro. Mas isso não garante a salvação das pessoas. O fato do evangelho ser pregado em toda a sua pureza e legitimidade não garante que as pessoas vão acreditar nele. Vão crer no evangelho. Então, o problema não está na mensagem, mas nos ouvintes. Muitas pessoas, irmãos, volto a dizer, eu disse aqui também na semana passada, para muitas pessoas o evangelho, embora seja inteligível, porque as pessoas entendem o que é o evangelho, mas para muitas pessoas o evangelho não faz sentido nenhum. Então a pessoa ouve aquela mensagem, entende aquela mensagem, mas não aplica a sua vida, né? Não toma posse daquela mensagem para a sua vida, para a sua salvação. Então, o entendimento dessas pessoas está encoberto. Está encoberto. As pessoas sabem o que os crentes pregam, não sabem? Claro que sabem. Todo mundo sabe que nós pregamos que Jesus Cristo é o único Salvador, que não há salvação fora dele, que aqueles que não crerem nele vão para o inferno e os que crerem nele serão salvos. As pessoas entendem isso, mas a mente delas está entenebrecida, elas não conseguem chegar a esse conhecimento da verdade. Eu comentei aqui no sábado, quando eu estive ali com os jovens, né, naquele evento, no Santo Inês, eu estava dizendo o seguinte, uma coisa que eu acho linda no Evangelho, irmãos, é que o Evangelho é para todas as pessoas, todas, da mais inculta e iletrada até a mais erudita. Todas as pessoas podem ser alcançadas pelo Evangelho. Isso porque a falta de conhecimento daquela pessoa iletrada não impede que ela chegue ao conhecimento da verdade. Toda a erudição, o conhecimento daquela pessoa culta não é suficiente para que ela chegue ao conhecimento da verdade. Por quê? Porque é precisa a ação do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que aplica esse conhecimento à vida da pessoa. Passa a fazer sentido quando o Espírito Santo ilumina a mente daquela pessoa. Por isso que a gente ora e pede, Senhor, ilumina a mente dessa pessoa, esclarece essa pessoa, revela para ela a verdade do Evangelho, porque para aqueles que estão se perdendo, essa mensagem está encoberta, até que a pessoa é iluminada,
não é? E crê e recebe essa mensagem como aconteceu com o próprio Paulo. Então, irmãos, em última análise, depende da iluminação do Espírito Santo. Então, Paulo está dizendo, olha, o problema não está na mensagem. A mensagem é a mensagem pura, o evangelho autêntico, original. O problema está nos ouvintes. Eles estão com a sua mente entenebrecida, existe um véu cobrindo o entendimento deles. Bem, no versículo 4, nós vamos ver que há um outro fator para que essas pessoas não recebam o evangelho. Vejam o que diz aí. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, Paulo agora aqui vai introduzir mais um elemento, não é? Que elemento é esse? A atuação satânica, a atuação do maligno para impedir que as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. Porque essa, irmãos, é a principal função do diabo. É enganar as pessoas de toda maneira para que elas não cheguem ao conhecimento da verdade. Uma vez, muitos anos atrás, eu estava na casa de uma irmã, essa irmã de muita oração, né, gostava muito de orar, mas aí eu estava assim na cozinha com ela e nós estávamos conversando e ela tinha colocado uma vasilha com umas batatas em cima da pia e a vasilha de repente caiu. Ela falou, olha lá como é que o diabo é sujo, ó. Tá vendo? Aí eu fiquei pensando, se todo o trabalho do diabo fosse derrubar a vasilha, o mundo estava salvo. Seria muito simples, irmãos. Mas o trabalho principal do diabo é iludir as pessoas, enganar as pessoas para que elas não cheguem ao conhecimento da verdade. É claro que ele age em várias áreas da vida humana, né? Provoca doença, provoca tragédias. Ele age em muitas áreas da vida humana, mas a função principal dele não é essa. As pessoas podem estar muito bem ricas, cheias do dinheiro, podem não enfrentar enfermidade nenhuma, no entanto, o diabo pode enganá-las. No meio da sua riqueza, da sua prosperidade, aliás, é um lugar muito perigoso, né? Para ser enganado, a prosperidade, a riqueza. Então, essa é a principal função dele. Ele é chamado aqui, é cegar o entendimento das pessoas. Ele é chamado aqui de Deus deste século, Deus com D minúsculo. Não que ele tenha o mesmo poder de Deus, de forma alguma, mas ele tem autoridade para agir dentro do propósito de Deus nessa presente era. Ele tem autoridade de agir no meio dos incrédulos, de agir na vida daqueles que estão se perdendo. Jesus Cristo também se refere a Satanás, lá em João, capítulo 14, versículo 30, como príncipe deste mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, ele age na vida dos incrédulos, ele age no sistema desse mundo, ele tem essa autoridade temporária, né? É permitida por Deus durante um tempo. Que tempo? Este século, não o século 21, né? Mas essa era, é uma era que começou lá na queda, e como nós já dissemos aqui quando estudamos Romanos, vai até quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Só que essa noite, que o apóstolo Paulo chama de noite, essa era perversa, só que a luz, né, a madrugada já começou quando Cristo veio. E essas trevas vão sendo, então, dissipadas até que seja dia perfeito com a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que nós esperamos. Mas nesse tempo, irmãos, nessa era presente, o diabo está agindo. Ele não pode impedir o trabalho da igreja, de forma alguma. A igreja segue anunciando o evangelho, pregando a palavra, não é? Mas ele age para impedir que as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. Né? E por isso que nós oramos também por isso, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia. Então, existe uma incredulidade natural, né? Um ceticismo natural, pelo qual o homem rejeita o evangelho, mas existe também uma atuação maligna por trás da incredulidade. A incredulidade é agravada pela atuação do diabo. E o diabo cega as pessoas, irmãos, de várias maneiras.
Às vezes ele cega as pessoas na segurança da própria religião. Vocês já viram pessoas que têm uma religião e elas se sentem tão seguras na sua religião, e quando você vai falar de Jesus para elas, elas dizem: mas eu tenho Deus no meu coração, sim, eu creio. Eu sempre digo, essas pessoas são as mais difíceis de serem alcançadas, porque elas estão seguras na religião, como os judeus estavam seguros por terem recebido a lei. Eles se sentiam muito seguros por terem recebido a lei, mas eles estavam se perdendo. Exatamente. Não, eu vou à igreja, sim. Então, às vezes, a pessoa fica segura naquela religiosidade, que não é vida com Cristo, queridos. Porque o Evangelho é um chamado para um relacionamento pessoal com Cristo. Evangelho não é chamado para você participar de uma igreja como se fosse um clube social. Evangelho não é um chamado para você participar da membresia de uma igreja e seguir os rituais da igreja. Antes de tudo, nós precisamos ter um relacionamento com Cristo. Isso que é o Evangelho. Se não tem relacionamento com Cristo, de nada serve a nossa religiosidade. A salvação é isso, é um chamado para se relacionar com Deus mediante Jesus Cristo, como o único e suficiente mediador, Salvador, e como o único mediador entre nós e Deus. Então, muitas pessoas são enganadas pelo diabo por causa da segurança da sua religião, outras levantam ídolos no seu coração, acham que estão adorando a Deus, mas, na verdade, estão adorando ídolos que essa pessoa mesmo levantou. Quantos aí já caíram, né? Eram até crentes, serviam a Deus, mas passaram a adorar o poder, passaram a adorar a riqueza e acabaram se desviando, e tentações de todo tipo. O Senhor Jesus falou sobre isso lá na parábola do semeador, que eu gostaria de ler com os irmãos aqui. Aí só a explicação em Mateus 13, Mateus capítulo 13, do 18 ao 23. Mateus capítulo 13, 18 ao 23, diz assim, irmãos: portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a atende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Então, os irmãos perceberam que no primeiro caso aqui, Jesus fala que o maligno arranca o que foi semeado. A palavra é semeada, mas o maligno vai lá e arranca. E quando ele não consegue arrancar de uma vez, ele também age aqui, olha. Nas demais situações, a pessoa ouve a palavra, mas vem uma perseguição, vem uma luta, vem um problema, ela acaba desanimando. Ou então os cuidados dessa vida fazem com que a pessoa desanime. Tudo isso, por trás de tudo isso, muitas vezes, está a ação maligna. Eu me lembro que certa vez, irmãos, nós fazíamos um trabalho de oração, um encontro, né, de estudo da palavra de Deus na casa de uma pessoa. E nós recebemos uma moça que era muito endemoniada, era terrivelmente endemoniada. Olhar para ela, quando ela estava endemoniada, assustava, porque o olhar, não sei se os irmãos já tiveram essa experiência, mas o olhar de uma pessoa endemoniada é algo que marca, porque é diferente, não existe um olhar humano daquela forma. E essa moça era muito endemoniada. E ela tinha problemas terríveis, tinha 2 filhos, mas era muito perturbada.
e ela começou a ir às reuniões, e nós oramos, e ela foi liberta, e ela começou a ir à igreja, e ficou tão feliz. Eu me lembro que um dia eu estava ao lado dela, no culto, e ela começou a chorar. Você via a gratidão que ela tinha por ter sido liberta, por estar ali servindo ao Senhor. Mas pouco tempo, irmãos, que ela estava na igreja, roubaram o carro dela. Eu não sei se eu já contei essa experiência aqui. Mas roubaram o carro dela. Ela tinha uma Brasília e roubaram. E ela saiu da presença do Senhor, porque ela falou que não podia entender como que Deus deixou que roubassem o carro dela, que era o único transporte que ela tinha para ir à igreja. Vejam só. Nunca mais eu tive notícia, ela saiu da igreja, não sei o que aconteceu com ela, mas vejam como é difícil. Uma pessoa endemoniada foi liberta e, por causa de um carro roubado, deixou tudo aquilo que tinha, né, recebido do Senhor e voltou para aquela situação terrível. Então, irmãos, esse é o trabalho do diabo, impedir que as pessoas vejam em Cristo a glória de Deus. Olha o finalzinho aí do versículo que diz... o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes. Para quê? Para que não vejam a luz do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Os irmãos já perceberam como existe ataque à divindade de Jesus Cristo? Como existem ataques, como as pessoas se levantam contra a divindade de Jesus Cristo? Porque muitas pessoas ficam tentando provar o tempo todo que Jesus Cristo não era Deus. Isso é obra do diabo. Aqui no Brasil tem aquela revista super interessante. Quantas vezes essa revista tem atacado a deidade de Cristo? É perigoso falar isso ultimamente, né? Mas quantas vezes essa revista tem atacado a deidade de Cristo? Por quê? Porque o diabo não quer que as pessoas vejam que Cristo é a glória de Deus, que a salvação é somente nele. Enquanto as pessoas ficarem religiosas, né, crendo num Deus que está lá em cima, né, está tudo bem. O problema é crer que Cristo é a glória de Deus, como está lá em Hebreus capítulo 1, versículo 3. Os irmãos conhecem, mas vamos ler aqui só para nós lermos essa referência, irmãos. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Olha que maravilha. Olha aquilo que é o evangelho que salva. Está em Hebreus capítulo 1, versículo 3. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Então, o Filho é a expressão exata de Deus. Os judeus não queriam crer nisso. Eles estavam lendo Moisés, estavam lendo as promessas, mas eles não viam o Evangelho. E é isso que Paulo está dizendo. O trabalho do diabo é impedir que as pessoas vejam que Cristo é o Deus encarnado, é a segunda pessoa da Trindade, é o resplendor da glória de Deus. Uma vez eu ouvi um pastor dizer algo, irmãos, que me marcou muito e é muito verdadeiro. Toda doutrina que desvia a nossa atenção de Cristo é doutrina de demônio. Toda doutrina que desvia a nossa atenção de Cristo. Tem igrejas por aí que o centro da igreja não é Cristo, o centro da igreja são os costumes, né? Os costumes da igreja são o centro. O outro é o sábado. O centro não é Cristo, é o sábado. Tudo isso, irmãos, é doutrina de demônio para desviar as pessoas do cerne do Evangelho, que é Jesus Cristo, Filho de Deus, a expressão exata do ser de Deus. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso, porque Cristo é o centro e ele não pode sair do centro. Ele tem que estar sempre no centro de tudo. Versículo 5, irmãos. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Aqui Paulo está falando exatamente isso que eu estou dizendo. Qual era o centro da pregação de Paulo? Cristo. Cristo e este crucificado. Esse era o centro da pregação de Paulo. E eu tenho aprendido, irmãos, e tenho visto isso, o quanto é importante Cristo estar presente nos púlpitos, nas pregações. Mesmo que a pregação seja o tema que for, Cristo tem que estar presente.
Ele tem que ser o centro da nossa mensagem. É no nome dele que há poder para salvar, para restaurar. Então ele tem que ser o centro. Paulo está dizendo isso. O centro da mensagem dele era Cristo. Os irmãos já devem ter visto alguns pregadores, né? Porque não é possível que tenha sido só eu que vi isso, né? Por aí, que nas suas mensagens eles falam muito de si mesmos, né? Paulo está dizendo, eu não prego a mim mesmo, eu prego Cristo. Então tem pregador que quando ele vai pregar, ele começa a contar, eu fui pregar em tal lugar. Aí, para parecer muito espiritual, ele fala, pela misericórdia de Deus orei, tantos foram batizados com o Espírito Santo, tantos foram curados, né? Aconteceu isso. Então, assim, Cristo tem que ser o cerne da nossa mensagem. Cristo tem que ser o cerne. Então, Paulo colocava Cristo como centro da sua mensagem e não ele próprio, né? O centro era Cristo. Versículo 6. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Irmãos, aqui Paulo faz uma analogia linda da salvação com o ato criador de Deus. Paulo está mencionando aqui Gênesis, capítulo 1, versículo 2, quando Deus disse, haja luz e houve luz. E Paulo está dizendo que é isso que acontece na conversão. A pessoa está cega, o entendimento está cego, o véu está lá, mas só que Deus diz, haja luz. E aí as trevas do pecado, a escuridão do pecado começam a se dissipar. Então é lindo isso, porque Paulo está dizendo que a conversão, na verdade, é um milagre. É um grande milagre, né? A conversão de uma pessoa verdadeira a Cristo é um milagre, porque o mesmo que Deus fez na criação do mundo, Deus faz na nova criação. Ele diz, haja luz. Coisa maravilhosa. Haja luz. É isso que Paulo está dizendo aqui. Então é um milagre. E Paulo, talvez nessa hora, se lembrasse do que aconteceu com ele mesmo no caminho de Damasco. Quando ele estava indo lá perseguir os cristãos com cartas, né, como nós sabemos. E aí, de repente, no meio do caminho, Jesus Cristo apareceu para ele, né, ao meio-dia, aquela luz muito forte. Paulo sabia mais do que ninguém o que é a luz do Evangelho brilhar sobre a pessoa. Porque, realmente, naquele momento, Deus disse, haja luz na vida de Paulo. Né? Haja luz agora. E as trevas do pecado, a escuridão, né? Aquele véu que estava sobre a face de Paulo foi retirado e ele então entendeu a mensagem do Evangelho. Então a conversão é um milagre. Agora, irmãos, nós vamos ver aí dos versículos 7 ao 15, Paulo vai falar da causa e do propósito do sofrimento. Então até agora nós vimos que ele fala que ele não desanima porque ele tem o ministério da nova aliança. E por ele ter esse ministério, ele segue sempre alegre, confiando no Senhor e cumprindo o seu ministério. E ele diz que a palavra de Deus, né, a palavra pregada, é o evangelho genuíno. O problema está nas pessoas que são incrédulas, que estão com a sua mente entenebrecida, o seu entendimento ofuscado e também a ação do maligno que impede que muitos cheguem ao conhecimento da verdade. Mas Deus pode quebrar essa cadeia de incredulidade. Quando ele diz, haja luz, a pessoa acredita. Aleluia. Então Deus pode quebrar essa cadeia de incredulidade. Vamos ver agora então dos versículos 7 ao 15. Diz assim, mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal.
De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito: cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graça para a glória de Deus. Irmãos, vejam o que Paulo está dizendo aqui. Temos esse tesouro em vasos de barro. Paulo diz, olha, foi-nos dado um ministério glorioso, que é o ministério da nova aliança. Mas nós temos esse tesouro. Que tesouro é esse? É o Evangelho. Paulo diz, nós temos esse tesouro que é o Evangelho em vasos de barro. O vaso de barro aqui é o próprio apóstolo Paulo. São os pregadores do Evangelho. O vaso de barro aqui mostra a fragilidade do apóstolo Paulo. A fragilidade humana. Né? Por que ele usa essa figura? O vaso de barro era comum naquela época que se guardassem coisas muito valiosas em vaso de barro. Para ficar escondidinho, né? Para não chamar a atenção. Porque naquele vaso, quem é que ia supor que havia alguma coisa de valor ali dentro? É isso? Então, as pessoas, para não chamarem atenção nem para o recipiente, nem para o conteúdo, colocavam coisas preciosas em vasos de barro. Então, Paulo está usando essa figura para dizer, nós temos esse tesouro que é o Evangelho em vaso de barro. Porque o ser humano, o pregador da palavra, Paulo e todos os pregadores da palavra, são frágeis. São sujeitos a muitas tribulações. É isso que ele está dizendo aqui. Olha só. Versículo 8. De todo lado somos pressionados. Ah, importante, antes de ir para o versículo 8. E por que isso? Para mostrar que este poder que tudo excede provém de Deus e não de nós. Ou seja, o homem é insuficiente, o vaso é de barro, é fraco. Mas Deus é suficiente na pregação do Evangelho. Então, quando terminam os recursos humanos, aí começam os recursos de Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui. Deus usa vasos frágeis de barro. Deus dá esse evangelho maravilhoso para vasos de barro, para que as pessoas saibam que o poder não é daquela pessoa ali. Não é de Paulo. O poder é de Deus. O poder é de Deus. E esses vasos, por serem frágeis, olha o que acontece. De todo lado somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos abatidos, mas não destruídos. Então, Paulo e os pregadores do Evangelho sempre sofrem pressão, perseguição, ficam perplexos diante das situações, mas eles não são destruídos de forma alguma. O crente fiel que prega a palavra de Deus, ele não é destruído de forma alguma. Irmãos, se existe uma verdade que nós não podemos desconhecer, é que não existe missão sem sofrimento. Não existe missão sem sofrimento de forma alguma. Eu estava falando aqui com alguns irmãos no final do culto de domingo, depois que nós ouvimos aqui o testemunho da nossa irmã Elizabeth. Os irmãos que estavam aqui viram que a nossa irmã contou. Sofreu um acidente, perdeu uma sobrinha. Depois sofreu um outro acidente similar, perdeu a única filha nesse acidente. Desanimou, deixou a missão lá para trás? De jeito nenhum, continuou firme, fiel. Se nós estudarmos a história dos missionários, dos grandes missionários, irmão, não tem um missionário que tenha passado por essa vida sem suportar muito sofrimento. Se nós falarmos do pai das missões modernas, que é William Carey, um inglês que teve o seu ministério na Índia, quanto sofrimento esse homem suportou, irmãos? Então, realmente, não há missão sem sofrimento. Por isso que o apóstolo Paulo fala aqui. O vaso, isso, sabe por que acontece isso, irmãos? Porque o vaso precisa ser quebrado para que o evangelho se propague. Quando o vaso é quebrado,
A palavra de Deus, então, irmãos, é disseminada, é um mistério, mas é assim que acontece. Paulo sofria todas essas adversidades, todas essas perseguições. Aqui em 2 Coríntios, nós temos 2 listas de sofrimento pelos quais o apóstolo Paulo passou, e nós vamos estudar no momento oportuno. Mas tudo isso era para que, ele diz, é para que o evangelho seja proclamado, é para o bem de vocês, é para que haja ações de graça e para que o nome do Senhor seja glorificado. Então eu acho fantástico, irmãos, quando ele diz aqui, esses versículos 8 e 9, eu acho muito importante, porque o crente, o pregador da palavra, ele é assim. Ele sofre pressão, mas não desanima. Ele fica perplexo, mas ele não se desespera. Nós vimos aqui Paulo falar o quanto ele ficou abatido em Troade. Chegou ali, Deus abriu uma porta, mas ele estava inquieto, porque Tito não voltava com as notícias de Corinto. Por um momento, nós vemos o apóstolo Paulo confessar que estava inquieto no seu espírito, mas isso não fez com que ele desanimasse, porque no fim das contas, irmãos, crente não é destruído. Crente não é destruído, pregador do evangelho não é destruído. Ele pode ficar abatido, mas de repente ele se levanta, né? A pessoa perde um filho, a pessoa perde até a saúde, mas ela continua firme, porque sabe o ministério para o qual foi chamada. Isso é que é lindo, irmãos. Na palavra de Deus é maravilhoso. Não existe missão sem sofrimento. O apóstolo Paulo está explicando aqui qual é o motivo do sofrimento. É justamente a missão. É fazer parte do sofrimento de Cristo. E assim gerar vida nas outras pessoas. É assim que funciona. É assim que funciona. Deus é muito sábio nos seus caminhos. Então é assim que funciona. E ele diz aí, trazemos sempre no nosso corpo o morrer de Jesus. Ou seja, eles estavam sempre correndo risco de vida. Para quê? Para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo. Como eu falei aqui, quanto mais perseguição eles sofriam, mais manifestação de Deus nas suas vidas, mais vigor vindo da parte de Cristo. Pois nós que estamos vivos, somos entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste no nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Ou seja, eles sofriam perigo, perseguição por amor a Cristo, para produzir vida. Vida por meio do Evangelho. Versículo 13, está escrito, cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Paulo está citando aqui um texto do Antigo Testamento, que é o Salmo 116, versículo 10. Cri, por isso falei, ou seja, a fé que leva ao testemunho. Por isso que Paulo era incansável em anunciar o Evangelho. A fé dele fez com que ele testemunhasse. E aí nós nos lembramos também de Pedro e João, que foram proibidos de pregar o Evangelho. O que eles disseram? Não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Não podemos deixar de falar, vamos continuar. Então, essa fé que conduz ao testemunho. Essa fé que o apóstolo Paulo tinha e por isso ele era incansável. Versículo 14, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. A fé na ressurreição. Paulo vai começar a mostrar aqui, mais uma vez, que o que movia a sua vida não era fé nas coisas deste mundo. Não era esperança nesse mundo, mas era uma esperança superior. Ele mostra aqui que a sua fé está na ressurreição. Olha, eu posso até morrer, mas naquele dia Jesus Cristo vai nos ressuscitar. Tanto a nós, que estamos pregando, quanto a vocês, nós vamos estar diante dele. E, finalmente, irmãos, versículo 15. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graça para a glória de Deus. Então, os irmãos perceberam? Na primeira parte, ele defende
a mensagem que ele prega, o evangelho puro, legítimo, sem mistura. E aqui ele explica o motivo do sofrimento. O motivo do sofrimento é exatamente para que a mensagem do evangelho seja propagada, alcance muitas pessoas e para que o nome do Senhor seja glorificado. No meio de todo esse sofrimento, que envolve a missão de anunciar o evangelho, eles são sustentados pela graça de Deus. Eles estão experimentando, fazendo parte do sofrimento de Cristo, para que a vida de Cristo também seja manifesta na vida daqueles crentes. Então é algo muito precioso. E finalmente, irmãos, nos últimos versículos aí, 16 a 18, Paulo vai falar sobre a sua atitude diante do sofrimento. Vejam só. Por isso não desanimamos. Essa palavra desânimo aparece várias vezes aqui, se os irmãos perceberam, nesse capítulo 4. No começo, ele já falou que não desanima por causa da mensagem do evangelho, por ele ter sido chamado para ser ministro da nova aliança. Depois, no versículo 8, ele disse novamente, somos pressionados, mas não desanimamos. E agora, novamente, ele diz, por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então vejam só, versículo 16, Paulo fala, por isso, ou seja, porque nós sabemos que o nosso sofrimento tem um propósito, porque nós somos ministros da nova aliança, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, em outras versões diz, embora o homem exterior se corrompa, se desgaste. O que é o homem exterior? É a nossa vida, é o nosso corpo. É esse corpo que nós temos. Esse corpo ele está sujeito ao desgaste, à decadência, não é isso? Então, o apóstolo Paulo, enquanto ele estava pregando a palavra de Deus, o que acontecia com o corpo dele exterior? Estava se desgastando. Com certeza ficando mais cansado, mais doente, mais debilitado. E é assim que acontece com todos nós. O nosso corpo, ele é um corpo corruptível. Ele é um corpo decadente. A gente vai, com a idade, a gente vai cada dia ficando mais debilitado. Isso é normal, isso é natural desse corpo exterior. Então ele diz, embora com esse corpo exterior esteja se desgastando, por causa do sofrimento, das lutas, das adversidades, por causa da pregação do evangelho, mas ele diz, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Eu até já falei uma vez sobre isso aqui, que nós nos desgastamos pregando o evangelho e Deus nos renova dia após dia. O que é o homem interior? É justamente aquilo que nós somos, é a nossa essência. É aquilo que nós somos diante de Deus. E o que nós somos diante de Deus? Nós somos filhos, nós somos justificados, nós somos uma nova criação. Então, enquanto esse corpo aqui, que as pessoas podem ver está se desgastando, interiormente nós estamos sendo renovados, aperfeiçoados, até chegar à estatura de varão perfeito. Eu fico pensando, irmão, sempre que eu leio esse texto, eu penso assim, numa imagem, Imagina você chegar diante de um espelho e aquele espelho mostra você decrépito, se desgastando, o corpo decadente. Só que aí por trás de você tem aquele homem saradão, ou aquela mulher saradona. É o que nós somos interiormente. As pessoas olham para nós e não sabem. Mas esse corpo pode estar decrépito, do jeito que for. Nós estamos sendo renovados interiormente, dia após dia, irmãos. Nós estamos sendo, como ele termina o capítulo 3 falando, transformados de glória em glória, dia após dia, na mesma imagem do Senhor. Então, nós estamos sendo renovados,
Por isso que a gente não pode acreditar no que a gente está vendo somente, porque nós estamos em regiões celestiais com Cristo. Então, isso é maravilhoso, irmãos. E depois ele diz, então, primeiro, né, diante do sofrimento, Paulo sabe que exteriormente ele pode estar se desgastando, pode estar sofrendo, mas interiormente ele está sendo renovado com a vida de Cristo a cada dia na sua vida. Depois ele diz aí no versículo 17, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Então, Paulo aqui, diante do sofrimento, além de ele ter consciência de que o homem exterior pode se desgastar do jeito que for, mas o interior vai ser renovado, ele também está vendo um quadro maior. Ele faz aqui um contraste entre todo esse sofrimento, todo esse desgaste e a glória futura que há de ser revelada. Então, diante dessa glória que espera os crentes, que espera os pregadores do Evangelho, Paulo diz, olha, esses sofrimentos aqui são leves, são passageiros, isso aqui vai passar. Isso aqui vai passar. É essa visão, irmãos, que nós temos que ter diante dos sofrimentos desta vida, por mais difícil que seja. Por mais difícil que esteja, nós temos que ter uma visão assim mais ampla. A gente não pode ficar olhando só para aquilo ali, né? Porque se a gente olhar só para aquele momento, para aquele sofrimento, como é que a gente pode entender, irmãos, tanto sofrimento na vida dos missionários, como eu falei aqui? Como é que a gente pode entender uma pessoa que está pregando o Evangelho, perdeu uma filha querida, uma única filha, ou ser acometido de um câncer? Como é que a gente pode entender isso? A gente só pode entender isso à luz de um quadro muito maior, à luz do quadro da eternidade, entendendo que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Todas as coisas, não para o bem desse corpo aqui físico, que vai perecer, mas para o bem do homem interior, que está sendo forjado segundo a glória do Senhor Jesus Cristo, segundo a imagem de Deus. Então é esse quadro amplo que a gente tem que ver. É difícil, irmãos, não é fácil não. Eu estou falando aqui, mas eu tenho consciência de que não é fácil. Mas nós temos que ter essa postura, entender o sofrimento à luz desse quadro maior. Só assim a gente entende. E podem observar, né? As pessoas mais envolvidas na obra do Senhor, como eu disse aqui, missionários, são aqueles que passam por maiores sofrimentos, para que o vaso seja quebrado e o evangelho seja proclamado. E Paulo diz ainda assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Ou seja, além de olhar esse quadro maior, ele também não ficava olhando só ali para aquela situação. Porque se a gente olha só para o que vê, irmãos, só para o sofrimento, só para a dor, só para a perda, só para a humilhação, a gente não consegue passar por essas situações olhando para o que a gente vê. Paulo estava olhando para aquilo que ele não estava vendo. Isso é fé. Por isso que a Bíblia diz que nós andamos por fé e não por vista. Nós não andamos por aquilo que nós estamos vendo. Nós andamos por aquilo que nós não vemos. A nossa esperança é futura. E é isso que é fé. Não é? É a firme convicção de coisas que se esperam. De fatos que não se veem. Então Paulo está dizendo aqui, olha, nós estamos fixando os nossos olhos não naquilo que se vê, não no sofrimento, não na perseguição, não na calúnia, mas no mundo vindouro, naquilo que virá, porque isso aqui é passageiro, mas o que virá é eterno. O que virá não tem fim. Então, vejam que o apóstolo Paulo mostra aqui nesse capítulo 4 que todo o nosso consolo, irmãos, o nosso verdadeiro consolo é a esperança da vida eterna. É a esperança. Ele não menciona aqui nada nesse mundo. Ele não fala, nós não desanimamos porque, de repente, a situação pode mudar. A gente pode ser bem recebido. A gente não é bem recebido num lugar, mas pode ser bem recebido em outro. Não, a esperança dele é na ressurreição, é naquilo que não se vê, é na glória futura. Às vezes nós queremos consolar as pessoas, né?
Às vezes as pessoas estão numa situação tão difícil e a gente fica sem palavras para consolar. E a gente costuma falar, dias melhores virão. Nessa terra, irmãos, talvez dias melhores nunca venham. Talvez venham dias piores. Mas a nossa esperança é futura. É saber que um dia toda essa presente era de perversidade vai passar e nós herdaremos, né, a nossa herança eterna com o Senhor Jesus. Irmãos, eu não vou entrar no capítulo 5, embora ainda faltem 10 minutos, porque eu não quero assim falar com muita pressa, mas os irmãos vão ver que no capítulo 5 até o versículo 10, Paulo vai continuar falando no que é que ele põe os seus olhos. Né? Ele termina dizendo aqui, mas não no que se vê, pois o que se vê é transitório, mas no que é eterno. E no capítulo 5 até o versículo 10, ele vai falar daquilo que é eterno, aquilo que ele espera. Amém, queridos? Alguém tem alguma pergunta? Os irmãos querem fazer alguma pergunta? Entenderam? Alguma dúvida? Então, fechando esse capítulo, eu disse que o apóstolo aqui fazia uma defesa, né? Contra a acusação dos judeus de que a mensagem dele não era aceita. Ele diz que o problema não é a mensagem, são os ouvintes, né? Esse conhecimento está encoberto para aqueles que estão se perdendo e Satanás também cega o entendimento das pessoas. Ele diz que o sofrimento, a causa do sofrimento é justamente a proclamação do evangelho, por isso ele segue firme, confiante, e finalmente ele diz que ele não desanima, porque exteriormente ele pode estar se desgastando, mas o homem interior é renovado a cada dia. Ele faz uma comparação entre os sofrimentos presentes e a glória futura, que é muito maior. E, finalmente, ele diz que não põe os olhos naquilo que ele vê, porque o que se vê é passageiro, mas naquilo que não se vê, que é eterno. Amém, irmãos?